família Medici, uma das mais influentes da história europeia, ficou famosa por dois grandes feitos: o sucesso como banqueiros, iniciado por Giovanni de Medici e ampliado por seu filho Cosme, e a transformação de Florença no coracal do Renascimento italiano, ao financiar gênios como Botticelli, Michelangelo e Leonardo da Vinci. No entanto, por trás de todo esse poder e legado cultural, esconde-se uma trajetória repleta de tracos, crimes, alianças obscuras e escândalos que muitas vezes são ofuscados por suas contribuições artísticas. Embora não tenham chegado ao nível de corrupção e violência de outras dinastias italianas, como os Borgia, os Medici também acumularam episódios que revelam um lado sombrio e implacável. Vamos explorar alguns dos momentos mais chocantes e controversos dessa família que dominou Florença por séculos. O primeiro nome que merece destaque é Salvestro de Medici, parente distante de Giovanni, o fundador da dinastia. No século XIV, Salvestro liderou uma revolta popular, unindo artesãos e trabalhadores contra o governo da cidade. A insurreição chegou a cercar a signoria, urgar o máximo de poder, mas acabou fracassando. Como punical, Salvestro e outros líderes foram expulsos de Florença, marcando um dos primeiros episódios de confronto entre os Medici e as elites locais. Giovanni de Medici, por sua vez, foi o verdadeiro arquiteto da fortuna familiar. De origem modesta, ele construiu um império bancário que seu filho Cosme transformaria no mais poderoso da Europa medieval. Além disso, Giovanni soube cultivar relações estratégicas com o Vaticano, tornando-se o banqueiro oficial da Igreja. Sua astúcia ficou evidente quando apoiou a eleição de um antipapa, João XXIII, em meio ao grande cisma do Ocidente. Com essa manobra, garantiu influência política e financeira, mesmo após o antipapa ser deposto e acusado de crimes graves, como assassinato, estupro e sodomia. O Banco Medici, sob o comando de Giovanni, não se limitou a emprestar dinheiro ao papado. Com o tempo, a instituição assumiu o papel de cobradora de impostos agrícolas, explorando camponeses em nome da Igreja. Essa prática, embora lucrativa, reforçou a imagem dos Medici como uma família que não hesitava em usar seu poder para enriquecer, mesmo que isso significasse oprimir os mais pobres. Cosme de Medici, filho de Giovanni, elevou a família a um patamar ainda mais alto. Com habilidade financeira e política, expandiu os negócios do banco e consolidou o domínio dos Medici sobre Florença. Casado com Contessina Bardi, herdeira de outra poderosa família de banqueiros, Cosme recebeu o título de pai da pátria e integrou o Conselho dos Dez, que controlava as decisões da cidade. Sua ascensão, porém, despertou a ira da oligarquia florentina, especialmente dos Albizzi, que o acusaram de desvio de dinheiro público. Em 1433, Cosme foi preso sob essa acusação. Carcere no Palazzo Vecchio, um dos edifícios mais emblemáticos de Florença, quase lhe custou a vida. Após uma fracassada campanha militar para conquistar Lucas, seus inimigos pressionaram por sua execução. Somente a intervenção de aliados poderosos, como o monge Ambrogio Traversari, evitou que fosse condenado à morte. Em vez disso, recebeu uma pena de 10 anos de exílio. Cosme aceitou o desterro com relativa tranquilidade, partindo para Veneza e depois para Padua, sempre acompanhado de seu irmão Lorenzo. Durante o trajeto, foi recebido com manifestações de apoio, pois muitos florentinos viam nele uma alternativa à tirania dos Albizzi. Enquanto isso, Florença mergulhava em uma crise econômica provocada pela fuga de capitais e pela instabilidade política. Em menos de um ano, a cidade implorou por seu retorno, e Cosme voltou triunfante em 1434, pronto para se vingar de seus inimigos. Rinaldo degli Albizzi, principal adversário de Cosme, pagou caro por tê-lo exilado. Após a volta do banqueiro, Rinaldo foi banido de Florença e morreu no exílio em Ancona em 1442. A queda dos Albizzi consolidou o poder dos Medici, que governariam a cidade por décadas. Apesar de seu casamento com Contessina Bardi, Cosme teve um filho com uma escrava circassiana chamada Madalena. A criança, batizada como Carlos, foi criada pela esposa legítima de Cosme e seguiu carreira eclesiástica, chegando a ocupar o cargo de protonotário apostólico. Um retrato pintado por Andrea Mantegna imortalizou Carlos, hoje exposto na Galeria dos Uffizi. Nos últimos anos de vida, Cosme sofreu com a gota, uma doença dolorosa causada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações. Como entre as elites medievais, a enfermidade estava diretamente ligada ao consumo excessivo de carne vermelha e álcool, hábitos típicos da nobreza da época. Seu neto, Lorenzo o Magnífico, descreveu em suas memorias o sofrimento do avo, que enfrentava dores intensas e inflamações constantes.
Cosme morreu em 1464, aos 74 anos, em sua vila nos arredores de Florenca, deixando um legado de poder, arte e controvérsia. Seu filho Pedro, que também sofreu com a gota, herdou não apenas a fortuna, mas também os métodos implacáveis da família. A história dos Medici, afinal, é uma mistura de genialidade e crueldade, de mecenato e manipulação, que moldou o destino de Florenca e da Itália renascentista. Pedro de Medici, filho mais velho de Cosme, herdou não apenas o poder e a fortuna da família, mas também a enfermidade que marcara os últimos anos de seu pai. A gota, que já havia ceifado a vida de Cosme aos 74 anos, manifestou-se cedo em Pedro, imitando sua capacidade de governar com a mesma energia e astúcia dos antecessores. Conhecido como o Gotoso, apelido que carregava tanto pela doença quanto pela reputação de inflexível, ele assumiu o controle de Florenca em 1464, após a morte de Cosme. Seu governo, porém, foi marcado por uma administração mais rígida e menos visionária. Enquanto o pai havia sido um mestre em equilibrar generosidade e interesse próprio, Pedro adotou uma postura mais severa, especialmente com os devedores do Banco Medici. Muitos comerciantes que haviam recebido clemência sob Cosme viram-se agora pressionados a quitar suas dívidas, levando alguns à ruína. Seu mandato, que durou até 1469, foi um período de estabilidade, mas também de oportunidades perdidas. Sem os grandes feitos que consagrariam seu nome na história da família. Foi nesse contexto que seus filhos, Lorenzo e Giuliano, cresceram sob a sombra de um legado que exigia tanto habilidade política quanto resiliência. A conspiração dos Pazzi, em 1478, seria o teste mais brutal dessa nova geração. Na manhã de 26 de abril, durante a missa na Catedral de Santa Maria del Fiore, os irmãos Medici foram alvo de um ataque planejado pela família Pazzi e vice históricos dos Medici no controle de Florenca. Enquanto o sacerdote elevava o cálice, homens armados avançaram sobre Lorenzo e Giuliano. Lorenzo, ferido, conseguiu escapar protegendo-se em uma sacristia. Giuliano, porém, não teve a mesma sorte, recebeu 19 punhaladas e desabou no chão da catedral, sangrando até a morte aos 25 anos. Seu corpo foi carregado para fora em meio ao caos, enquanto os fiéis, em pânico, tentavam entender o que acabara de acontecer. Giuliano não era apenas um herdeiro do império bancário dos Medici, era também pai de um filho legítimo com Fioretta Gorini, que mais tarde se tornaria o Papa Clemente VI. A reação de Florenca ao atentado foi imediata e brutal. Os conspiradores, liderados por Francesco de Pazzi e pelo arcebispo Francesco Salviati, foram cacados pelas ruas da cidade. Francesco de Pazzi, capturado ainda vivo, foi lancado de uma janela do Palácio della Signoria e seu corpo, despido, foi arrastado pelas ruas antes de ser jogado no rio Arno. A família Pazzi, outrora poderosa, viu seus bens confiscados e seu nome apagado dos registros públicos. Bernardo Bandini, outro dos líderes da conspiração, tentou fugir para Constantinopla, mas foi capturado e trazido de volta a Florenca, onde foi enforcado em praça pública. Anos depois, Leonardo da Vinci imortalizaria seu rosto em um desenho à tinta, retratando no momento da execução, com o laco da forca ao redor do pescoço. A obra, hoje conservada no Museu Bonatti, em Bayonne, na Franca, e um testemunho silencioso da violência que permeava a política florentina. A conspiração dos Pazzi, porém, não se limitou aos muros de Florenca. O Papa Sisto IV, aliado dos conspiradores, reagiu à morte do arcebispo Salviati, enforcado pelos florentinos, excomungando Lorenzo de Medici e colocando a cidade sob interdito. A medida, que proibia a realização de sacramentos e cerimônias religiosas em Florenca, foi um duro golpe para a população, mas Lorenzo, com sua habilidade diplomática, conseguiu reverter a situação. Ele viajou pessoalmente a Nápoles para negociar com o rei Ferranti, conseguindo não apenas o fim da excomunhão, mas também uma aliança que garantiria a sobrevivência política dos Medici. Enquanto isso, Lorenzo consolidava sua fama como magnífico, não apenas por sua capacidade de governar, mas por transformar Florenca no centro cultural da Europa. Seu mecenato, porém, tinha um preco. O Banco Medici, fundado por seu bisavô Giovanni e expandido por Cosme, começou a dar sinais de decadência. Lorenzo, mais interessado em patrocinar artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo, negligenciou a administração financeira da família. As filiais do banco em Bruges, Londres e Lyon fecharam e as dívidas se acumularam. Quando morreu, em 1492, aos 43 anos, deixou para trás uma Florenca brilhante, mas também um império financeiro em ruínas. Sua morte marcou o fim da era de ouro da cidade, abrindo caminho para a pregação infamada de Girolamo Savonarola e a subsequente expulsão dos Medici. A influência da família, no entanto, estava longe de terminar.
Ao longo dos séculos seguintes, os Medici dariam à Igreja Católica 4 papas, um feito que consolidaria seu poder além das fronteiras de Florenca. O primeiro deles, Giovanni de Lorenzo de Medici, filho de Lorenzo o Magnífico, ascendeu ao trono de São Pedro em 1513 como Leal X. Sua eleição, porém, não foi um caminho fácil. Antes de se tornar papa, Giovanni havia sido feito cardeal aos 17 anos e, em 1512, participou da Batalha de Ravenna como legado papal, onde foi capturado pelos franceses. Sua fuga, após meses de cativeiro, só aumentou sua reputação de homem astuto e determinado. Como Leal X, Giovanni de Medici revelou-se um pontífice de personalidade complexa. Apesar dos conselhos de seu pai, que em uma carta pouco antes de morrer o exortara a viver com moderação, o novo papa abracou os prazeres da vida com entusiasmo. Disse que, ao ser eleito, teria declarado: já que Deus nos deu o papado, desfrutemos dele. Sua corte em Roma tornou-se famosa por banquetes suntuosos, cacadas extravagantes e uma paixão por animais exóticos. O rei Manuel I de Portugal, por exemplo, presenteou com um elefante branco chamado Ano, que se tornou uma sensação na cidade. A festa de Colocal de Leal X, por sua vez, consumiu um quarto do tesouro do Vaticano, um gasto que refletia não apenas sua generosidade, mas também sua falta de preocupação com as finanças da igreja aos ducados ao longo de vários dias de celebração, indo de sua própria proclamação. Esse valor correspondia a quase um quarto do tesouro papal, e em pouco tempo o Vaticano viu suas arcas esvaziarem-se, endividando-se junto aos bancos italianos e pagando juros que chegavam a 40%. O Papa Leal X, o 22º de seu nome, não hesitou em punir com rigor os envolvidos em uma conspiração para assassiná-lo. Em abril de 1517, descobriu-se um suposto plano para envenená-lo, liderado pelos cardeais Alfonso Petrucci e Rafael Riaril. Este último, além de Camerlengo, era decano do Colégio dos Cardeais. Petrucci foi preso, torturado para revelar os nomes dos cúmplices e, por fim, executado ao lado de outros conspiradores. Riaril, por sua vez, conseguiu salvar-se pagando ao Papa Medici uma indenização de 150.000 ducados, embora tenha perdido seus privilégios eclesiásticos. O 23º ato de Leal X revelou sua habilidade em eliminar adversários com astúcia. Ele atraiu Gian Paolo Baglioni, senhor de Perugia e conde de Betona, a Roma sob falsos pretextos. Baglioni, que antes fora condottiero, mercenario a serviço das cidades-estado italianas, mantinha uma relação conturbada com o papado. O pontífice, valendo-se de uma armadilha, ordenou sua prisão logo após sua chegada à cidade. Torturado no castelo de Santo Ângelo, o nobre foi decapitado, e Leal X anexou seus domínios aos estados pontifícios. O 24º escândalo marcaria a história para sempre: o abuso na venda de indulgências, prática que consistia em perdoar pecados mediante pagamento, acabou por desencadear a reforma protestante. O Papa Medici, interessado em financiar suas extravagâncias e a construção da Basílica de São Pedro, intensificou essa cobrança. Na Alemanha, o dominicano Johann Tetzel tornou-se o principal vendedor dessas absolvições, atraindo multidões dispostas a pagar por sua salvação. A comercialização escancarada da fé indignou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que, em 31 de outubro de 1517, afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, desafiando a autoridade papal e dando início a um cisma que dividiria o cristianismo. O 25º episódio envolve Pedro II de Medici, filho primogênito de Lorenzo o Magnífico, e Clarice Orsini, educado para assumir o governo de Florenca e administrar as finanças da família. Teve como um de seus mestres o humanista Angelo Poliziano, um intelectual brilhante cuja vida pessoal gerava especulações. Poliziano nunca demonstrou interesse por mulheres, e rumores apontavam para uma relação amorosa com o filósofo Pico della Mirandola. Em 1494, o humanista morreu envenenado com arsênico, e as suspeitas recaíram sobre Pedro II, que teria motivos para eliminar um possível rival ou testemunha de seus próprios segredos. O 26º fato trágico encerra a vida de Pedro II de forma igualmente violenta. Ele morreu afogado em 1503, durante a Guerra de Nápoles, em Gaeta. Antes disso, porém, sua trajetória já havia sido marcada pela desgraça. Herdeiro de Lorenzo o Magnífico, governou Florenca entre 1492 e 1494, até que a invasão do rei Carlos VIII da Franca Itália mudou seu destino. Ao ceder às exigências do monarca Francis e entregar territórios florentinos, Pedro II provocou a revolta da população. Expulso da cidade, iniciou um exílio errante pela Europa, enquanto os Medici perdiam temporariamente o controle de Florenca. O 27º membro da dinastia a ter um fim trágico foi Lorenzo II de Medici,
neto de Lorenzo o Magnífico, que assumiu o governo de Florença em 1513. Aos 26 anos, morreu vítima de sífilis, doença que na época era incurável e carregava forte estigma social. Apesar de sua breve vida, deixou um legado duradouro. Nicolau Maquiavel dedicou-lhe sua obra mais famosa, O Príncipe, embora as razões para essa homenagem permanecam obscuras. Lorenzo também foi retratado pelo artista Sanzio, em um quadro que hoje integra uma coleção particular. Casado com Madeleine de Latour d'Auvergne, teve uma única filha, Catarina de Medici, que nasceu 3 semanas antes de sua morte. Catarina, mais tarde, se tornaria a rainha da França ao se casar com Henrique II, exercendo influência decisiva sobre a política europeia. O 28º episódio e um dos mais sombrios da história dos Medici, a responsabilidade de Catarina de Medici pela matança da noite de São Bartolomeu. Na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, em Paris, teve início um massacre sistemático contra os huguenotes, protestantes franceses e seguidores de João Calvino. O rei Carlos IX, então com apenas 22 anos, foi pressionado por sua mãe, Catarina, e por conselheiros italianos a ordenar o extermínio, movido pelo temor de que os protestantes ganhassem poder político. Estima-se que entre 10.000 e 20.000 pessoas tenham sido mortas, sendo 3.000 apenas na capital francesa. O episódio manchou para sempre a reputação de Catarina e reforçou a imagem dos Medici como uma família disposta a tudo para manter seu domínio. O 29º ato de violência dentro da própria dinastia ocorreu quando Lorenzino de Medici assassinou seu primo, Alexandre de Medici. Lorenzino, político e dramaturgo florentino, era filho de Pier Francesco de Medici, primo de Lorenzo o Magnífico. Alexandre, por sua vez, era reconhecido como filho legítimo de Lorenzo II, embora algumas fontes sugerissem que seu verdadeiro pai fosse o cardeal Júlio de Medici, futuro Papa Clemente VII. Duque de Florença entre 1532 e 1537, Alexandre foi apunhalado por Lorenzino, que alegou agir em nome da liberdade, inspirando-se no gesto de Marco Júnior Bruto contra Júlio César. O assassinato, porém, não trouxe a República de volta a Florença, mas sim o fortalecimento do poder dos Medici sob Cosimo, e o 30º fato revela uma das lendas mais curiosas da família. Os Medici afirmavam descender de um cavaleiro lendário chamado Averardo. Segundo a tradição, esse guerreiro da alta idade média teria derrotado um gigante que aterrorizava Florença nos tempos de Carlos Magno. Séculos depois, um dos primeiros registros da família menciona um certo Averardo de Medici, filho de Salvestro de Medici, que teria recebido o nome em homenagem ao herói mítico. Essa narrativa, embora sem comprovação histórica, serviu para reforçar o prestígio da dinastia, associando a feitos heróicos desde suas origens. 31º episódio traz uma curiosidade sobre o apelido de um dos maiores artistas do Renascimento, Sandro Botticelli. Seu nome verdadeiro era Alessandro di Mariano Giovanni Filippi, mas o apelido Botticelli, que significa pequeno barril, teria sido dado por Lorenzo o Magnífico. As versões divergem. Alguns afirmam que o pintor era gordo ou apreciava bebidas alcoólicas, enquanto outros dizem que o apelido já pertencia a um antepassado e foi herdado por ele. Independentemente da origem, Botticelli produziu obras-primas como O Nascimento de Vênus e A Primavera, que hoje podem ser admiradas na Galeria Uffizi, em Florença. Qual desses episódios sobre a poderosa família Medici lhe pareceu mais terrível ou escandaloso? Esperamos que este relato tenha sido esclarecedor. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares para que eles também conheçam as 31 histórias surpreendentes e muitas vezes sombrias dessa dinastia que moldou a Itália e a Europa. Se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.